Nossa trágica história começa no dia 12 de outubro de 1972, quando um avião Fairchild FH-7827 da Força Aérea Uruguaia deixou o Aeroporto Internacional de Carrasco, no Uruguai, com destino ao aeroporto de Pudahuel, em Santiago, do Chile. A viagem não deveria ser muito longa, mas infelizmente o avião nunca chegou ao seu destino. Entre os passageiros estava a equipe de rugby do Uruguai, que jogaria uma partida em solo chileno. A viagem, que começou no dia 12, precisou ser interrompida por conta do clima adverso que forçou uma escala em Mendoza, na Argentina. O plano de viagem foi alterado e, a partir desta escala, o avião deveria sobrevoar o sul de Mendoza, passando ao lado da Cordilheira dos Andes, virando logo em seguida para o oeste. Daí em diante, o piloto teria que guiar o avião através de uma passagem conhecida como Planchón, que atravessa as montanhas e dá direto no lado chileno dos Andes, na região de Curicó. Somente depois de toda essa manobra é que a aeronave estaria se aproximando de Santiago. Com um novo plano em mãos, a tripulação retomou o voo na tarde do dia 13 de outubro. E tudo corria bem enquanto a aeronave passava entre as montanhas dos Andes. Ao chegar em Curicó, já no Chile, a tripulação notificou os controladores aéreos que estavam se aproximando do seu destino, sendo autorizado a descer. O problema é que o clima ainda não estava totalmente adequado para o voo, e a passagem estava encoberta pelas nuvens que eram bastante densas naquele momento. Dadas essas adversidades, a tripulação levou o dobro de tempo para atravessar a passagem de Planchón. Confusos por conta da presença exagerada de nuvens na região, bem como pelo tempo elevado para completar o percurso, os pilotos acabaram perdendo o controle da aeronave em determinado momento. Durante um voo muito próximo ao solo, a aeronave caiu nas proximidades de um pico que na época ainda não possuía nome e mais tarde recebeu o apelido de Monte Seller. O local da queda foi um ponto isolado da fronteira montanhosa entre o Chile e a Argentina. Mesmo resistindo aos ferimentos do acidente, os sobreviventes precisaram enfrentar momentos de pânico e terror depois que acordaram no meio do nada, rodeados apenas pela neve. A aeronave contava com 45 passageiros no momento do acidente, e desses 12 morreram imediatamente com a queda do avião, incluindo o piloto. Outros 5 foram a óbito nas horas seguintes do acidente, em decorrência aos graves ferimentos, e outro passageiro morreu depois de 8 dias tentando sobreviver na neve. Sem roupas para o frio e sem calçados adequados para a região montanhosa e coberta de neve, com muitas pessoas com ferimentos graves, com pernas e braços quebrados, os sobreviventes tiveram que resistir da forma como conseguiam, enquanto aguardavam o resgate, sem saber se em algum momento ele chegaria. As buscas oficiais foram encerradas depois de 8 dias de buscas contínuas. Além dos problemas provocados pela neve, como a sensação de cegueira, frio extremo e hipotermia, os sobreviventes também tiveram de lidar com a escassez de alimentos. Tudo que eles tinham à disposição eram algumas barras de chocolate, pequenas porções de lanches e um garrafão de vinho. Durante 2 dias após o acidente, os sobreviventes dividiram todos os alimentos em porções bem pequenas para que todos pudessem de alguma forma sobreviver. Mas com o passar do tempo, a alimentação foi se tornando um problema cada vez maior. E foi por conta disso que o grupo de sobreviventes precisou adotar uma medida extrema e acabou entrando para a história. Em determinado momento em que as pessoas já estavam morrendo de fome, eles acabaram concordando em assumir a carne dos corpos de seus companheiros mortos. Obviamente, esta decisão não foi aceita de forma unânime e tranquila, já que os falecidos eram amigos e pessoas próximas dos sobreviventes, o que causou um sério problema ético e moral entre eles. Mas naquele momento, a fome e a vontade de viver falou mais alto. Mas ainda que a ideia do canibalismo tenha sido rejeitada por alguns sobreviventes em um primeiro momento, logo todos perceberam que esta era a única maneira de garantir a sobrevivência naquele momento extremo. E graças às ações do chileno Sérgio Catalán e de outros camponeses da região, a notícia sobre os sobreviventes chegou até a polícia de Montenegro, que rapidamente informou as autoridades de Santiago. Os sobreviventes foram levados para hospitais no Chile. Até os dias de hoje, esta história é lembrada no mundo inteiro como um dos maiores exemplos da superação e da resiliência humana.